Daí, minha gente, tudo bem? Acabei de chegar, tô meladão, aquela famosa epifania da bicicleta, mas eu tava pensando assim, que grande problema e que grande merda é uma coisa chamada institucionalismo religioso. E eu quero dividir com você umas ideias que estão na minha cabeça. Vem comigo. Veja, o vídeo não é exatamente uma crítica à religião institucionalizada ou à prática espiritual dentro de uma instituição, até porque instituições, organizações, agremiações humanas são necessárias. E a gente sabe que, do mesmo jeito que há instituições e organizações nesse plano, nessa realidade em que nós vivemos, as outras realidades mais sutis também têm as suas organizações, as suas agremiações, e mesmo em planetas de regeneração, que já vivem o período de regeneração plena, como por exemplo o planeta da Sheliana, você tem organizações, você tem instituições, você tem aglomerados de seres que trabalham em prol do serviço daquela sociedade, né? A diferença no caso do planeta da Sheliana é que o governo, por exemplo, é um triunvirato, ou seja, são três caras e não um só. E esses três caras decidem tudo em comum acordo. Existe um equilíbrio na avaliação, né? Considera-se a polaridade e os dois lados da moeda na questão sempre, e com harmonia eles conseguem decidir aquilo que é melhor. É muito interessante o modelo. No nosso caso, instituição religiosa ou institucionalismo religioso, que coloca a instituição acima da religião, a instituição acima da espiritualidade, e o que é pior, a instituição acima do ser humano, é um grande cancro, um grande câncer na nossa sociedade, porque segue as regras do finado Maquiavel em O Príncipe, onde os fins justificam os meios para a preservação daquela instituição. E no momento em que os fins justificam os meios, eu coloco a instituição em cima da religião, a instituição em cima da espiritualidade, a instituição em cima da ética, acima da empatia, a instituição acima do ser humano. E então, essa reunião de seres que, entre aspas, tinha como objetivo inicial promover o desenvolvimento do ser humano, seja em qual âmbito for, no esporte, na cultura, na educação, na espiritualidade, no lazer, mas essa instituição, quando ela passa a estar acima dos interesses, ou acima do ser humano, acima da ética, acima da empatia, acima de um senso de fraternidade, ela perdeu completamente o seu propósito. Isso aconteceu com o cristianismo, isso aconteceu com o catolicismo, isso aconteceu com o protestantismo, com a reforma protestante, isso aconteceu com o espiritismo. Fazer o quê? O que nós temos hoje é o ressurgimento da boa e velha figura do pontífice, do mediador, do medianeiro, do médium, aquele cara que está no topo da pirâmide aqui, acessando o cosmos, o céu, a parada toda, e dizendo como é que as coisas têm que ser. O antídoto para essa... e o detalhe, né? Uma multidão de ovelhas que seguem sem questionar. Uma multidão de ovelhas que dizem amém. Uma multidão de ovelhas que estão tão fechadinha no seu cabresto ideológico que são incapazes de colocar em xeque, de questionar a estrutura de comando estabelecida pela instituição religiosa, pelo institucionalismo religioso. E esse povo, de alguma forma, segue obediente porque há o conforto da preguiça mental, há o conforto de não precisar rever as próprias questões, as próprias crises e a própria identidade, afinal de contas. É mais fácil seguir do que assumir a própria rota, o próprio destino, a própria construção da sua identidade. O antídoto para isso, minha gente, não é outra coisa senão o conhecimento, mas o amor ao conhecimento, o amor à sabedoria, o amor a essa realidade que emana desse mundo das causas, desse mundo maior,
dessa realidade substancial por trás das coisas, esse conhecimento mais puro, mais absoluto, que está acessível independente do lugar em que você está, independente da instituição em que você está. Eu tenho sincera esperança de que muito em breve nós deixemos de ser usados pelas instituições religiosas e passemos a usá-las, a usufruir da sua estrutura como é interessante para cada um de nós. Sabe, tipo um restaurante self-service, assim, um dia você vai em um, outro dia você vai em outro e está tudo bem. Você não precisa ser fiel ao mesmo restaurante, ao mesmo geló todo dia. Você pode navegar tranquilamente de acordo com a necessidade da construção da sua identidade e colher o que há de bom em todos os lugares. Você pode contribuir, você pode ajudar, você pode incentivar todos os lugares, mas nunca, 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 jamais obedecer cegamente a uma cadeia de comando que é infeliz por natureza, que é infeliz por vocação, porque coloca a instituição acima do bem mais precioso que a nossa existência tem, que é a vida humana. A vida humana é uma experiência desenhada, um projeto de experiência desenhado para a evolução do nosso espírito. E a gente não pode simplesmente ficar confortavelmente anestesiado, cumprindo e dizendo sim, senhor, atendendo a todos os dogmas, a todas as coisas. Não dá para ser assim, né? Não dá para ser assim. O antídoto é o conhecimento. O conhecimento, já dizia Emmanuel, conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Aquele que acessa o conhecimento banca a sua própria liberdade. Aquele que acessa o conhecimento e que tem o equilíbrio e a tranquilidade de observar a polaridade das coisas, as duas faces da mesma moeda, sempre, em todas as situações, esse banca a própria liberdade de pensamento. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrevistei o senhor Saulo Gomes, que é uma das figuras mais importantes do espiritismo contemporâneo, porque ele simplesmente foi o empreendedor, aquele cara que levou Chico Xavier ao pinga-fogo e fez com que isso repercutisse no mundo inteiro. Primeira vez que eu fui entrevistá-lo, ele perguntou assim: aí, vocês são espíritas? Aí o Fábio e a Rebeca, a gente olhou assim, meio um para a cara do outro, sem saber o que falar, porque na verdade a gente não é, eu não sou, principalmente, né? Não assumo rótulo qualquer. E aí ele deu uma risadinha, percebeu o nosso constrangimento, olhou para mim e falou assim: já entendi, vocês são como eu, livres pensadores espiritualizados. Desde então, o que você é, Juliano? O que você se considera? O que você atende? Eu me considero um livre pensador espiritualizado, porque aquele que pensa é um amante da sabedoria, é um amante do conhecimento. O conhecimento patrocina a liberdade da nossa existência. O conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Portanto, nada mais verdadeiro do que essa declaração do seu Saulo. Sou livre, pensador, espiritualizado. Tchau, sempre avante com esta coisa importante.